querido telespectador. Agora vamos ao nosso tema. É verdade, é verdade. E o nosso convidado, que está impecável, sim senhora, vai poder saudar a todos vocês e vamos introduzir este tema um tanto interessante. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Sim, eu respondo pelo nome de Dilton Diniz Macuacua, sou gestor profissional de gestão de recursos humanos, atuo em consultorias, treinamentos e estou aqui para partilhar os meus conhecimentos adquiridos ao longo desses anos no processo de seleção, avaliações de desempenho, treinamento. O tema que trago aqui hoje é como montar o CV de forma a ser mais atrativo durante o processo de seleção. Porém, como profissional, irei trazer na minha vertente de a pessoa que recebe o currículo, também da pessoa que dá o currículo, né? Sim. Sim. Uau, gostei. Com certeza será um momento muito bom, porque consigo perceber que o nosso convidado é moçambicano. O Macuacua já revela tudo e mostra que realmente Macuacua não é um apelido. Sim, ele já mostra que é um moçambicano e está pronto para se desmistificar da melhor forma. Então, fez uma nota introdutória muito importante. Como alguém que recebe o CV, tem a sua avaliação, tem a sua forma de ver. E como também alguém que vai lá submeter o CV. Vai ser muito bom porque vai olhar tanto para os dois lados. Mas pode-nos explicar exatamente o que é isso de CV? O que é isso de CV? Porque muitas pessoas a partir de casa já ouviram falar exatamente do CV, ok? Mas não sabem exatamente o que é essa coisa de CV. Por favor, tenha bondade de nos explicar exatamente o que seria. Sim, de princípio, gostaria de daqui deixar lançar uma luz sobre este tema. De princípio, dizer que a parte do CV faz parte de um longo processo de seleção que nós chamamos de sistema de provisão de recursos humanos. É o sistema responsável por recrutamento e seleção. Falando na vertente de profissional de RH, posso dizer que o sistema de provisão compõe 3 partes, que é a pesquisa de mercado, o recrutamento e a própria seleção. O CV faz parte mesmo do processo de seleção, mas vou trazer uma vertente um pouco mais holística sobre esse assunto. A pesquisa de mercado envolve análise do mercado através do que nós chamamos da oferta de emprego e a procura de emprego, onde as organizações, na qual eu, gestor de recursos humanos, faço parte lá da parte administrativa, lançamos as vagas e as pessoas, são os trabalhadores, oferecem a mão de obra dispostos a trabalhar nessas empresas. Então, com isso, 3 situações distintas podem acontecer. A primeira seria de haver muitas vagas, mas poucos concorrentes. A outra seria do mesmo número de vagas e o mesmo número de concorrentes. Geralmente tem acontecido, principalmente neste âmbito. Temos aí alguns anúncios que têm-se feito nas redes sociais, anúncios de vaga de emprego, não é? E vamos conseguir perceber que é um número elevado de pessoas desempregadas no país e que em algum momento vão lá para submeter aquilo que é o seu currículo. Qual é o critério, no meio de tantas pessoas, qual é o critério que geralmente as empresas usam para fazer a seleção de 3 pessoas no universo de 20 pessoas que foram lá inserir o seu currículo? Pergunta interessante a sua. Na verdade, eu ia chegar nesse ponto. Ainda bem que acabou ressaltando, vejo que está atenta ao que falo. Nesta vertente, quanto maior o número de vagas, maior também são os critérios de seleção das pessoas. Quanto menor o número de vagas, quanto maior o número de concorrentes, também o processo de seleção também tem que ser criterioso. Porque estamos a separar como posso dizer, numa peneira, um conjunto de muitas pessoas. Então, dentro disso, quando há maior número de concorrentes e as vagas são poucas, aplicamos técnicas de seleções cada vez mais criteriosas para admitir o melhor candidato que melhor se adequa àquela vaga específica. Não sei se... Perfeito. Deu em algum momento para sanar aquilo que era a minha inquietação. Mas temos aí nos currículos, não é? Temos aí as habilidades. Temos ali as habilidades, onde a pessoa trabalha sob pressão, isto, mas aquilo. Geralmente nos currículos esta parte é igual.
percebe? Se nós formos a fazer uma avaliação, a maioria dos currículos tem a parte das capacidades, tem a mesma informação. Capacidade de trabalhar sob pressão, alto sentido de não sei o quê, companhia, é uma coisa que às vezes nós já decoramos, percebes? Este aspecto, de que forma pode ser avaliado? É real? As pessoas deveriam mudar ou as empresas não deveriam aceitar? Olha, o que eu posso dizer que atualmente, com a constante transformação das empresas, a constante competitividade, há sempre empresas a nascer, as empresas procuram o quê? Pessoas capazes de adaptar-se a novas experiências. Todas as empresas querem pessoas com esse tipo de habilidade. Chamamos de habilidades comportamentais. Então é normal que as pessoas, tentando se adequar aos critérios atuais, coloquem isso lá. Mas nós, como profissionais, temos técnicas padronizadas, chamamos de testes psicotécnicos, capazes de diagnosticar quem realmente possui as capacidades que diz ter ou não. Por exemplo, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, dinâmica do grupo e por aí. Há quem neste exato momento está em casa e tem uma pergunta igual a esta. Micas, eu gostaria de tornar o meu CV diferente, porque os demais partilham a mesma informação que eu já disse aqui a Cristina Matabel, mas o Micas quer, ou seja, o João, o Micas, quer tornar aquilo diferente. É aceitável, é possível se mudar ao invés de colocar o que os demais colocam, colocar a minha informação segundo as minhas capacidades, segundo as minhas habilidades, justamente no lugar onde muitos fazem um passo-copo, porque aquele já é um passo-copo. É permissível, ou seja, é permitido para que esta mesma pessoa possa assim alterar. Sim, faz parte dos qualificadores profissionais. Tem os quantificadores, qualificadores. Para dizer que não é obrigatório colocar aquela informação. Não, eu digo que... neste caso. Sim, você tem que trazer um diferencial. Como é que eu posso dizer? Atenção. Como é que eu posso dizer? Chamamos disso de marketing pessoal. Você tem que investir no teu marketing pessoal. Você tem que ser um diferencial. Sim. Então, um diferencial competitivo. O marketing pessoal pode-se igualar a um marketing de um produto. Você, como um profissional, possui, nós chamamos de chá, que são as competências, que é os conhecimentos, habilidades e atitudes. Você tem que desenvolver um diferencial que diferencia de outros apresentadores de outras TVs. Então você tem que ter algo que naquele currículo ali te diferencia. Sim. Ou você é uma pessoa irreverente, ou uma pessoa que faz alguma coisa. Por exemplo, eu sou gestor de recursos humanos, mas gosto de estar sempre aqui na TV e tal. Então é isso que outros gestores de recursos humanos não fazem. Daí eu posso colocar no meu CV e chamar mais a atenção das pessoas. Ok. Estamos a organizar aqui o nosso CV. Hein? Atenção, estamos a organizar aqui o nosso CV. Disse ele bem que não é obrigatório copiar como a Marcelina fez no CV dela e o Flávio também. Não é obrigatório, atenção, porque muitas pessoas nunca tiveram oportunidade de aprender exatamente algo que tem a ver com o CV. E já deparou-se numa situação de pegar 5 CVs e encontrar a mesma informação. E aquilo tornou-se automático. E para esta mente, ou para esta pessoa, ela colocou mesmo que tenho que igualar-me aos outros, mas o nosso convidado já nos fez perceber que não. É possível sim alterar lá alguns dados e colocar aquilo que sabe muito bem fazer. Voltando um pouco antes das qualidades, a própria organização. Há quem talvez está em casa e diz assim, por conta desta mesma criatividade, e pensa em colocar as últimas informações como as primeiras informações. A pergunta é esta: existe um método, um padrão, um formulário que se usa, deve ser usado para a formação ou a criação de CV? Falo dos dados, o nome... Sim, existe. Ok. Sim. Só segue uma ordem lógica, não faz sentido você deixar... Aí já é obrigatório. Sim, é obrigatório. Atenção, telespectador, aí já é obrigatório. Por favor, prossiga. Sim, mas por uma sequência lógica também. Não faz sentido você começar, por exemplo, da data de nascimento, você colocar embaixo. Então, isso é uma sequência lógica e coerência lógica. Sim. Simplesmente, uma pessoa que vai querer começar por saber onde você nasceu. Normalmente. Temos aí o assunto das cartas de apresentação. Sim. Há quem prefere colocar a carta, a apresentação, não é? No início, antes dos seus dados, não é? Por exemplo,
pode colocar, não é, os dados normais. Cristina Matabel, nascida no dia X, não é? Antes de começar aquela toda a história de qualificações, companhia, coloca ali. Apresentadora de televisão, jornalista de história comercial, não sei o quê, companhia, trabalhou nisto, isto. Fecha aquela parte. E depois começa já a dizer, estudou no ano 2000X, aquelas qualificações que geralmente acontecem lá. Mas aí é para tentar perceber o seguinte. Se a carta de apresentação, ou melhor, aquela informação que nós trazemos na carta de apresentação, podemos inserir no próprio currículo como um parágrafo. Sim, na carta de apresentação, tens que colocar você lá. Sabe? Quem és tu? E do que você traz de novo para a organização? Porque a ideia é o que você traz de novo. Por exemplo, eu como gestor de recursos humanos, então concorrer a uma vaga para gestor de recursos humanos. Eu sei o que os outros vão colocar lá, eu sei fazer recrutamento, mas o que eu sou, quem sou eu? Qual é a minha personalidade? O que eu trago de novo lá? Então é isso que você tem que colocar. Mas a minha questão era a seguinte: temos carta de apresentação, que fica à parte, não é? Geralmente fica à parte. E depois temos já o currículo. Eu gostava de saber se podemos tirar aquela informação que está na carta de apresentação, inserir no currículo no único papel e não termos dois papéis. Eu creio que não. Não, são duas recomendações diferentes, dois documentos diferentes. Então, também acredito que as organizações dão, como é que chama? O formulário, né? Exatamente. Uma estrutura assim. Mas eu queria deixar claro que eu disse que eu irei falar nas duas vertentes, de profissional, de RH, a pessoa que quer receber o currículo e a pessoa também que quero ajudar uma pessoa para concorrer. Que estamos no lado B ou A, né, de alguém que está a preparar o seu CV para poder se submeter. Possivelmente poderemos sim falar também do outro lado que vai com certeza desmistificar. Até antes de irmos para o intervalo, comentários, tenho esta dúvida ou esta minha particularidade que me chama a atenção. Nos últimos dias, nós encontramos muitas pessoas que vão preparar o CV numa papelaria. Ok? Vão para lá, preparam o CV e tal. Alguns têm a informação, mente, chegou lá, pergunta em que ano frequentou, etc. E parece que já temos um currículo lá automático que só altera alguns dados. Qual é o risco deste CV? Ou de alguém preparar o CV neste lugar? Os riscos são vários, né? Porque ninguém conhece a nós melhor do que nós próprios. É isso que eu diria. Mas só para ver, o processo dos currículos é só uma parte do processo de seleção. De mais 5 partes, que são as entrevistas, os testes, de grupo, psicodramas, e por aí vai, técnicas de simulação e uma enorme... Ai, um risco enorme de repente o moço lá esquecer de trocar teu nome, lá. Obviamente. Contudo, nós vamos sim visitar a nossa segunda pausa e voltamos sim com o momento musical e também vamos continuar aqui com este tema que é super interessante. Para você que ainda não correu para as nossas redes sociais, corra já porque nós daqui a pouco vamos sim poder ler aí os comentários. Queremos ouvir a sua opinião relativamente a como ter um currículo apreciável, não é? Atrativo neste caso. No entanto, vamos